Salve galera do Marcelo Invest, estamos aqui para mais um conteúdo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mercado financeiro, renda variável, como que foi a nossa carteira no mês de outubro, quais foram os fatores que fizeram o índice Bovespa variar, o que fez com que ele se mantivesse nesses patamares, quais foram os fatores, o que motivou essa performance durante o mês de outubro. Vamos falar das nossas ações, dos nossos dividendos, proventos, vamos falar também das nossas vendas, compras, o que a gente fez com a nossa carteira durante o mês de outubro. Sempre lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação, então é apenas uma forma de estar compartilhando um pouquinho da experiência que nós temos em relação à questão do mercado financeiro. E aí, através desse vídeo, você pode perceber que você também pode investir em ações, investir em fundos imobiliários, mesmo com pequenas quantidades ou com um pequeno valor mensal aí que você pode estar investindo todo mês. Então, se você ficou curioso, venha conosco, fica conosco até o final desse vídeo e não perca nenhum detalhe do nosso conteúdo. Quero agradecer aos nossos mais de 560 inscritos. Com certeza, após este vídeo aqui, nós vamos ultrapassar aí a barreira, aí, a marca dos 600 inscritos. Então, isso é muito importante para nós. Quero agradecer especialmente a você que nos acompanha, a você que segue os nossos conteúdos, que curte e compartilha. Isso é muito importante para nós e faz com que o nosso canal cresça cada vez mais e faz com que a gente cada dia produza conteúdos com mais qualidade. Então, o nosso muito obrigado a você que nos acompanha e que faz parte dessa história aí também. Certo, gente? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, o mês de outubro, nós tivemos 21 pregões durante o mês de outubro, nós tivemos 12 pregões de baixa e 9 de alta. Então, o nosso índice, o Ibovespa, ele começou o mês de outubro em 115 mil e lá no dia 31 ele terminou nos 113.143. Então, ele teve uma diferença aí de quase 2%, aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos de diferença. E nós tivemos a mínima do mês de 112.500 e alguma coisa e a máxima 116.700 e alguma coisa. Então, vejo aí que durante o mês de outubro o nosso índice acabou ficando, seguiu mais ou menos o mesmo padrão do mês de setembro. Então, ficou lateralizando aí praticamente o mês todo, certo? E o que fez com que ele tivesse essa performance ou esse comportamento aí? Então, teoricamente aí, ou economicamente falando, ele se deu principalmente por três fatores aí que a gente pode observar, ou que a gente pôde observar durante o mês de outubro. Um deles foi a questão do avanço aí dos títulos do Tesouro Americano. Então, novamente aí, o Banco Central Americano elevando as taxas de juros e fazendo com que muito investidor fosse para lá. O segundo fator foi a questão da guerra entre Israel e o Hamas. Então, esse foi o segundo fator que acabou fazendo com que o índice variasse ou ficasse nesse patamar aí. E o terceiro fator, o terceiro ponto importante foi a questão questão fiscal do Brasil. Então, aí, em relação à questão do arcabouço fiscal brasileiro, aí, isso também acabou fazendo com que o índice se comportasse desta maneira. Então, o primeiro fator, a questão aí da taxa de juro americana. Então, para conter a inflação, para controlar a inflação, o FED, que é o Banco Central Americano, ele subiu a taxa de juro ficando entre 5,25% e 5,5% ao ano. Essa taxa, ela é uma das maiores em 22 anos e mais um detalhe, a expectativa dos economistas é que essa taxa ela permaneça nesses patamares aí, que ela se mantenha. Para quê? Para controlar essa questão aí, a questão inflacionária aí nos Estados Unidos também.
Mas como que isso interfere no mercado acionário? Como que isso interfere na Bolsa de Valores brasileira? Então, com os juros mais altos, faz com que o investidor saia da Bolsa brasileira e invista nos títulos da dívida norte-americana, os chamados Treasuries. Esses são os títulos mais seguros, são considerados os títulos mais seguros do mundo. Então, vai fazer o quê? Então, a pessoa ela não vai ficar na renda variável, ela vai para uma renda fixa que ela vai saber que daqui a tanto tempo ela vai ter uma certa rentabilidade. Então, isso faz com que muitos investidores vão para a compra desses títulos públicos norte-americanos. E principalmente isso aí se justifica do investidor estrangeiro. Então, no mês de outubro ficou negativo, o saldo negativo do investidor estrangeiro, ele ficou negativo em aproximadamente 2,5 bilhões de reais aí durante o mês de outubro. Então, o investidor estrangeiro foi o que também deu mais uma vez, uma reforçada aí para queda da nossa, ou para esse comportamento da nossa Bolsa de Valores. O segundo fator foi a questão aí da guerra entre Israel e Hamas. Então isso aí acabou intensificando uma aversão ao risco, então todo mundo ficou preocupado, principalmente porque no início também se imaginava que outros países ali nas redondezas acabassem entrando no conflito, especialmente aqueles que são produtores de petróleo. Então automaticamente quem é produtor e exportador de petróleo também acabou gerando um certo risco aí. E no primeiro pregão, após esse conflito, o petróleo já teve alta aí. Então quer dizer o quê? Opa, já começou a ter interferência. E o terceiro fator, ele aconteceu principalmente na última semana do mês de outubro, quando o presidente Lula, ele declarou, ou ele falou aí que dificilmente o governo iria conseguir cumprir com a meta fiscal para o ano que vem. A meta lá que vem lá, porque essa meta aí ela foi prometida lá no arcabouço fiscal. Então, o governo federal, ele comentou aí que não sabe se vai ser possível cumprir com essa meta. Então, automaticamente o mercado aí já dá uma retraída. Opa, tem alguma coisa errada aí, então nós não vamos investir aqui, nós vamos procurar investir em outros lugares que seja mais seguro, mais garantido. Principalmente o investidor estrangeiro aí que vai fazer o quê? E que vai aumentar essa questão de desconfiança em relação ao risco Brasil, a questão fiscal no Brasil. Certo? Então foram esses três fatores principais que contribuíram para essa movimentação aí da nossa Bolsa de Valores aí durante o mês de outubro. E a nossa carteira, como que será que ela se comportou durante o mês de outubro? Então a nossa carteira aí durante o mês de outubro, ela se manteve ainda positiva. Então, no anualizado, nesse ano de 2023, a nossa carteira, no geral, ela está rendendo 12%. As nossas ações, no mês de outubro, elas renderam, ou elas no anualizado, 18%. Nossos fundos imobiliários, negativo ainda. Então, nossos fundos imobiliários, em torno de 3% negativo. Então, os fundos imobiliários, na nossa carteira, são os ativos que menos estão rendendo aí neste ano de 2023. Mas, por outro lado, os que mais estão pagando proventos. Então, não está tendo rentabilidade, mas ele está pagando os proventos aí. Nossos FRIAGROS, 8% e os nossos ETFs, 2% aí de valorização. Sempre lembrando que a nossa carteira está composta da seguinte maneira, como que ela está configurada. Então nós temos 65% em ações, 26% em fundos imobiliários, 7% em FIAGROS e 1% em ETFs. Então nossa carteira está bem diversificada. Esse é um dos fatores que acabam contribuindo para que ela mantenha essa rentabilidade também. Quanto que nós tivemos de rendimentos e proventos? Então os rendimentos e proventos não foram tão altos assim, mas se nós formos fazer uma retrospectiva, comparando
outubro de 2021, outubro de 2022 e outubro de 2023, de ano para ano, ela teve um salto, um aumento de 50% ou mais em relação ao seu rendimento. Então, se nós pegar aqui, por exemplo, então nós tivemos, esse mês de outubro, nós tivemos R$ 36,43 de proventos e dividendos. No ano de 2021, no mês de outubro, nós tivemos R$ 9,76, quando nós fazia poucos meses que tinha iniciado a nossa carteira. Mês de outubro de 2022, R$ 22,27, então de 9 foi para 22. Outubro de 2023, R$ 36,43, então de 22 não chegou a dobrar, dar 50%, mas quase foi 50%, então foi teoricamente, a evolução dos rendimentos e proventos, ela vem acontecendo. Isso que é importante aí na nossa carteira também. Então, a nossa carteira vem crescendo gradativamente. Então, nossos fundos imobiliários pagaram para nós no mês de outubro R$ 22,26, nossas ações R$ 5,58, os nossos fiagros R$ 8,58. Então, vejam aí aonde que a gente obteve renda durante o mês de outubro. As nossas compras, elas somaram R$ 330,66. Uma parte foi integralizada, foi depositada, e a outra parte foi da questão aí dos proventos e dividendos, sempre reinvestindo aí para fazer com que a bola de neve cresça cada vez mais. Então, o que nós compramos aí durante o mês de outubro? Compramos mais uma cota do fundo imobiliário de hotéis, Mogno Hotéis, MGHT. Compramos ainda 4 cotas da nossa Aérea, que nós não desistimos dela, vamos investindo bem devagarinho, é a posição que nós mais temos perda na nossa carteira. Compramos uma cota do Bradesco, 3 cotas da Raizen, 5 cotas da da Taesa e 2 cotas da Transmissão Paulista. Então, energia, bancos, combustível e outra empresa aérea e a questão de bens industriais aí. Fizemos mais um rebalanceamento aí no nossos ETF, então no nosso ETF BOVX11 nós vendemos 3 cotas e compramos 4, então a gente conseguiu dar mais uma baixada aí no nosso preço médio aí também. Então vejam aí que a nossa carteira aí ela está performando teoricamente bem, ela está no positivo, vamos devagar, vamos comprando bons ativos, aproveitando as quedas em determinados ativos para quê? Para fazer com que a nossa carteira vai aumentando a nossa posição, a gente vai se posicionando e logo no futuro aí a gente vai colhendo os resultados aí desses investimentos. Então, importante também aqui você que está iniciando, você que está na renda variável, sempre procurar variar a sua carteira, não exceder muito em um ativo, então procure investir 5%, 6%, no máximo 10% aí do seu patrimônio em um ativo. Então, para evitar que você fique muito exposto nessa questão aí, então se der problema ou se cair esse ativo aí, você tem uma perda muito grande, para você recuperar isso aí sempre acaba demorando. A questão dos fundos imobiliários, procure fundos imobiliários que estejam há um bom tempo no mercado, que estejam bom, se ele for um fundo de logística ou um fundo de lajes, procure ter imóveis bem localizados, com uma boa valorização, com bons inquilinos, tudo isso aí vai acabar ajudando que você tenha sucesso aí na sua carteira também. E procure também organizar a sua carteira de ações ou a sua carteira de investimentos parecido com uma equipe de futebol, onde é que você tenha ações de defesa, você tem ações de ataque, ações aí do meio aí para você manter um equilíbrio. Então, de repente, elétricas lá na defesa, a questão de bancos e seguradoras no centro aí, digamos, e a questão, de repente, as small caps, alguma coisa parecida lá no ataque aí, ou de repente de varejo, alguma coisa aí, mais cuidado com o varejo, que ele é muito cíclico, ou de repente a questão de construção civil também é cíclico, mas cuidado nessa questão aí, que você pode estar organizando a sua carteira dessa maneira aí. Certo, gente? Se você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente como é que foi a sua carteira durante o mês de outubro, como é que ela se comportou, como é que está a sua carteira.
Deixe alguma sugestão lá nos comentários, o que você gostaria que a gente falasse dentro das nossas possibilidades. Sugira como está o nosso conteúdo, a nossa linguagem, precisamos melhorar, o que precisa ser feito, enfim, interaja conosco. Isso é muito importante, vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreva. Para você não custa nada e para nós faz uma diferença muito grande. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.